Olá, turma! Então, encerrando uma parte, né, do nosso curso de Geometria Analítica, encerrando a parte de reta, certo? Hoje eu vou falar sobre equação reduzida da reta. Então, só para recapitular, certo, que os tópicos que nós já vimos, certo? Então, a gente já viu ponto e hoje eu concluo reta. Em ponto, vimos plano cartesiano, distância entre dois pontos, coordenadas do ponto médio e a condição de alinhamento de 3 pontos. Em reta, equação geral da reta, inclinação e coeficiente angular da reta, equação da reta de coeficiente angular M, que passa por um ponto A, e hoje a equação reduzida da reta, certo? Então, sabemos que a equação da reta é y menos ya igual a mx menos xa, onde xa e ya são as coordenadas de um ponto qualquer conhecido nosso. Aí, observe aqui esse gráfico, certo? Então, nós temos aqui uma reta R e essa reta que corta aqui o eixo Y nesse ponto N. O ponto N tem coordenadas conhecidas. A coordenada X é 0 e o Y aqui é esse Nzinho. Então, se a gente substituir aqui, ó, o X de A, que no caso aqui é o X de N, 0, e o Y de A, que no caso aqui é N, então a gente vai ter Y menos N igual a mx menos 0. Y menos N é igual a M, aí aqui x menos 0, x. Aí aqui a gente ficou com M vezes x, mx. E aqui, eu isolando o y, eu tenho que y é igual a mx, aí aqui menos n passa para o segundo membro, mais n. Então, y igual a mx mais n é conhecido como equação reduzida da reta, certo? A equação reduzida da reta em que esse m, ele é conhecido nosso, né? Ele é o coeficiente angular da reta. E esse n, ele é a ordenada do ponto no qual a reta cruza o eixo do y, certo? Podemos fazer uma analogia entre a equação da reta e a lei de uma função afim. Y, né, é igual a f de x. Aí aqui na equação da reta a gente tem m, que corresponde a A, que são os coeficientes de x. E aqui o termo independente n, a gente pode comparar aqui com B. Observe também que n é igual a B, certo? Então, olhando aqui para essa analogia, a gente sabe que m é igual a tangente de alfa. M é o coeficiente angular. Então, A é igual a tangente de alfa, que isso aqui a gente já viu na disciplina Funções e Equações, né, presencialmente, antes dessa quarentena. Então, se M, ó, então eu vou colocar aqui, ó, se M, ele for maior do que 0, a gente vai ter que esse ângulo aqui, alfa, que é essa inclinação, vai estar entre 0 e 90 graus. Ou seja, a função afim é uma função crescente. Aí, se esse m, que é o meu coeficiente angular, ele for menor que 0, aí então esse meu ângulo alfa, ele vai estar entre 90 graus e 180. Então, a função afim vai ser decrescente,
certo? Decrescente. E se o meu coeficiente angular M, ele for igual a zero, então esse meu ângulo alfa, ele vai ser 0 grau. Ou seja, a função afim, ela é constante. Função constante. Então, M maior que zero, crescente. M menor que zero, decrescente. E M igual a zero, a função é constante, certo? Então, observe também que N é igual a B. E N é a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo Y, que é chamado também de coeficiente linear. Então, a gente tem aqui o coeficiente angular e aqui o coeficiente linear. Vamos fazer alguns exemplos. Muito bem, vamos fazer agora o primeiro exemplo para melhor entendimento aí da matéria sobre equação reduzida da reta. Primeiro exemplo, escrever a forma reduzida da equação da reta que passa pelo ponto A de coordenadas 2 e 5 e tem coeficiente angular M igual a menos 1. Então, como M é igual a menos 1 e a gente sabe a equação y menos ya igual a mx menos xa, a gente sabe as coordenadas desse ponto aqui conhecido, que foi dado, né? Um ponto A de coordenadas 2 e 5. Portanto, nós temos que x de A é 2 e y de A é 5. Vale ressaltar que não é obrigado ser um ponto A. A gente viu, né, o livro que eu estou utilizando, ele usa as coordenadas conhecidas por A, mas podia ser N, como a gente viu na demonstração anterior, podia ser B. Então, eu quero sempre reforçar que esse ponto A, aqui da equação, é um ponto conhecido, é um ponto dado no problema. Não importa o nome dele, a representação dele, certo? Então, a gente substitui aqui, ó. Y menos 5 é igual a M, onde M é o coeficiente angular, menos 1, e aqui x menos 2. Então, aqui vai ficar y menos 5, e aqui a gente vai fazer a distributiva. Menos por mais, menos, 1 vezes x, x, menos por menos, mais, 1 vezes 2, 2. E aqui o objetivo para a gente encontrar a equação reduzida é isolar o y. Então, y é igual a menos x, que já está desse lado, mais 2, que está desse lado, e aqui o menos 5, que vai mudar de lado, né, de membro. Vai vir para cá, mais 5. Menos x mais 2, mais 5, mais 7. Então, y igual a menos x mais 7 é a equação reduzida da reta que passa pelo ponto A e tem o coeficiente angular igual a menos 1. Olha só, não foi solicitado aqui na questão a gente construir o gráfico, mas eu quero praticar com vocês a construção desse gráfico, certo? E é importante porque a gente revisa o que a gente viu um dia em função, que no caso aí função afim. Observe que se o coeficiente angular é negativo, essa função ela é decrescente. Então, a gente já sabe que essa reta, ela tem a inclinação para baixo. Esse coeficiente angular, né, ó, menos 1, a gente vê aqui, né, ó, só os espertos estão vendo que aqui tem 1, né, ó. Até porque menos 1 vezes x, menos x, né? Então, a inclinação negativa indica que a reta está para baixo. E esse termo independente? O termo independente é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Então, aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho, ó, esse 7, tá? Aí, agora, para eu saber aqui onde ele corta o eixo x,
Só é a gente substituir aqui, ó, a gente sabe que a gente tem esse ponto, ó. A gente tem um ponto aqui, ó, A, de coordenadas x2 e o y5. E que ponto é esse do gráfico que corta aqui o eixo x? É o ponto onde o y é igual a 0. Aí, então, quando eu faço y igual a 0, aí eu jogo, ó, esse que tá negativo, ó, veja que eu fiz y igual a 0. Ó. Y igual a 0 é igual a menos x mais 7. O menos x está negativo, passa para cá, positivo. Ou seja, esse ponto aqui, ó, é 7. Por coincidência, esse 7 aqui, misericórdia, não vamos confundir. Esse aqui é do termo independente n, né? Esse daqui coincidiu, não é obrigado a ser igual, não. E aqui nós temos o ponto A, certo? Vou fazer mais outro exemplo. Vamos fazer agora o segundo exemplo, que diz o seguinte: determinar os coeficientes linear e angular da reta de equação 6x menos 5y menos 30 igual a 0. Para determinar os coeficientes linear e angular dessa equação, basta isolarmos y. Então, eu vou aqui pegar essa parte que tem o y, certo? E vou deixar ele sozinho, tá? Então, como ele está negativo, eu vou jogar para o segundo membro. Menos 5y vem para cá mais 5y. E desse lado eu tenho 6x menos 30. Então, é a mesma coisa, certo? Eu escrever ao contrário. Por exemplo, se 2 é igual a x, x é igual a 2. Então, se esse é igual a 5y, 5y é igual a ele, 6x menos 30, certo? Aí, esse 5y, ele é uma multiplicação, 5 vezes y. Aí, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai ficar assim, que y é igual a 6 quintos de x menos 30. Aí, ó, o 5 vem dividindo todo mundo, certo? É como se ele tivesse assim, ó, tanto faz. Eu tenho aqui 6x menos 30. Aí o 5 está multiplicando, vem para cá dividindo todo mundo. Que é a mesma coisa de eu escrever separado, certo? Eu estou separando porque eu já estou cheia de má intenção aqui, ó. Eu já vi, 6 não é divisível por 5, mas aqui, ó, eu já sei que 30 é divisível por 5, que dá 6. Então, y vai ser igual a 6 quintos de x menos 6. Pronto. Aí, aqui eu encontrei a equação reduzida da reta, mas não é isso que foi solicitado. Aqui está pedindo os coeficientes linear e angular. Então, se eu comparar aqui essa equação com a equação reduzida da reta, qual é mesmo a equação reduzida da reta? Y é igual a mx mais n. Então, eu tenho aqui, ó, comparando, que o valor de m é 6 quintos e o valor de n é menos 6. Então, o coeficiente linear é n, né? Ó, coeficiente linear é n, que é igual a menos 6. E o coeficiente angular é m, que é igual a 6 quintos, certo? Então, a gente encontrou. Agora, tem uma observação. Na prática, para a gente obter o coeficiente linear n, basta a gente fazer igual no exemplo anterior. Basta fazer x igual a 0. Esse x aqui, ó, certo? Então, quando a gente faz x igual a 0, ó, 0 vezes esse, 0. Então, y, no caso aqui, né, que já está pronto. Então, y é igual a menos 6, certo? Então, é muito mais rápido. O valor obtido para a ordenada y é o próprio coeficiente linear. E agora vamos fazer ainda mais um exemplo. O último.
E agora vamos para o último exemplo, que diz assim: dada a representação gráfica da reta R, determinar sua equação reduzida. Então, nós temos aqui o gráfico, a reta R, a reta corta o eixo Y no ponto x0, y7 e a inclinação dessa reta é de 60 graus. Muito bem. Então, vamos anotar aqui os dados. Só observando a figura, a gente vendo aqui esse 7, a gente aprendeu que ele é o termo independente. Ou seja, N, que é a ordenada, né? Que é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Esse N é o nosso coeficiente linear. Pronto, que é a ordenada do ponto de interseção de R com o eixo Y. Vimos que esse ângulo alfa, né, como alfa é igual a 60 graus, a gente tem que o coeficiente angular M é igual à tangente de alfa. Só que o nosso alfa é 60 graus. E a tangente de 60 é a raiz de 3. É a raiz de 3. Então, a gente tem duas informações importantes. Coeficiente linear e o coeficiente angular. Então, de posse desses dois dados, a gente vai substituir na equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é y igual a mx mais n. Então, a gente vai substituir m raiz de 3x mais n. E n é 7. Então, y igual a raiz de 3x mais 7 é a equação reduzida da reta R, que forma um ângulo de 60 graus com o eixo X e que corta o eixo Y no ponto 7. Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Um forte abraço e bons estudos!